abriria eu a madre e não faria nascer? Diz o Senhor. Faria nascer e não fecharia a madre? Diz o teu Deus. É o último capítulo de Isaías, onde ele faz uma pergunta que tem uma resposta que está na cara, né? Uma resposta que está na cara. Ou seja, Deus dizendo, abriria eu a madre e não faria nascer, ou seja, a pessoa engravidaria, eu daria um filho para a pessoa, a mulher engravidaria, e na hora que chegasse o momento de nascer, não nasceria. Deus está dizendo, se eu abrir a madre, ou seja, se eu permitir que aquela mulher gerasse um filho, e eu não cuidaria da gravidez dela, e na hora que chegasse a hora do parto, eu não abençoaria também o parto, ou seja, eu não faria nascer, é claro que a criança nasceria. Se eu dei essa criança, se eu cuidei durante a gravidez, é lógico, é claro, que eu faria nascer essa criança. Então Deus está dizendo com isso, no último capítulo de Isaías, o chamado profeta messiânico, Deus está dizendo que Ele tem uma maneira de trabalhar conosco que não falha. Amém? É o que nós sempre citamos aqui em Jó 42, que Jó falou: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então existe uma maneira de Deus trabalhar, que se nós permanecermos fiéis, permanecermos na palavra, na presença dEle, de acordo com a direção do Espírito, Deus diz que não haverá falha. Agora, pode acontecer situações difíceis? Pode. Mas nós já sabemos o final da história. O final da história é que nós vamos morar com Cristo eternamente. Nós já temos, né? Já contaram o fim da história para nós. A Bíblia nos conta o fim, que o fim será glorioso, que o fim será maravilhoso. Amém? Então, o Senhor, Ele fala isso para a nação de Israel. Naquele exato momento dessa profecia, Deus estava dizendo: será que as coisas não vão acontecer na tua vida? E Deus responde: é claro que vai acontecer. É claro. Mas assim, quando nós estamos no meio, diante de uma dificuldade, muitas das vezes nós trememos. E naquele momento, nós ficamos em conflito. Isaías 37, versículo 3, quando o rei Senaqueribe cercou Jerusalém, o rei era Ezequias na época. Isaías 37, versículo 3, o que o rei Ezequias fala? Que hoje é um dia de humilhação, é um dia de vergonha, é um dia de angústia. E Ezequias usa uma ilustração. Ele fala assim: é como se tivesse chegado a hora do parto, mas a mulher não tem força para dar à luz. O que Ezequias falou é o contrário do que Deus falou. Isaías 37, 3, é o contrário. Ou seja, Ezequias falou: olha, Senhor, chegou a hora da mãe dar à luz e não tem força. Mas por que ele falou isso? Porque ele estava sendo assediado pelo reino da Síria. Então ele estava passando um momento de vergonha,
um momento de angústia, um momento de humilhação. E nesse momento duro, difícil que ele estava passando, ele falou o contrário do que Deus falou. Mas o que fez o rei Ezequias, mudar esse entendimento naquela hora? O que fez foi a palavra de Deus. Porque ele mandou os mensageiros ir ter com o profeta Isaías, porque o profeta Isaías era contemporâneo, da mesma época dele. Aí o profeta Isaías mandou para Ezequias a palavra de Deus. E o profeta Isaías, sendo usado por Deus, falou que nenhuma flecha seria lançada na cidade e que pelo caminho que o reino da Síria veio, voltaria. Ou seja, que Deus livraria a cidade. Então, naquele momento de dor e dificuldade, o que fez Ezequias renovar a esperança, a confiança e a fé dele foi a palavra revelada. Foi naquele momento que ele recebeu uma palavra revelada, que ele se fortaleceu e se fortificou. Tão importante é então para nós, é a palavra revelada de Deus, naquele momento especial que nós estamos passando. Por isso que é importante nós sempre recorrermos à palavra, à oração, aos cultos, porque Deus ele vai usar a pessoa que está pregando, e essa pessoa vai entregar uma palavra revelada, que aquela palavra será suficiente e necessária para aquele momento de dor, para aquele momento talvez de indecisão. Aquela palavra será necessária para você se fortalecer, para nós tomarmos a direção, a decisão correta. Existe uma virtude, na igreja, congregação no Brasil, congregação cristã no Brasil, que eles vão para a igreja, quando tem que tomar alguma decisão, eles vão para a igreja para buscar a palavra, para aquela decisão que eles têm que tomar. Então eles têm esse bom costume, e eles buscam, e Deus usa lá os seus servos, com essa palavra também revelada, para dar resposta para aquela pessoa. Se você pega a palavra do Senhor e você lê Êxodo capítulo 16, se você ler Deuteronômio capítulo 8, você vai entender tudo isso que eu estou falando também. Quando o povo saiu de Elim, que era um lugar de 12 fontes e 70 palmeiras, que eles saíram de Elim, eles foram em direção ao Sinai. Sinai era o Pentecostes, o encontro com Deus. Então eles saíram do lugar maravilhoso e foram para o sobrenatural de Deus, para um encontro com Deus. Mas entre Elim e entre o Sinai, tem um pequeno deserto, chamado deserto de Sim. E quando eles estiveram no meio desse deserto, parece que a fé deles, que a fé do povo vacilou. Porque o povo começou a reclamar, e o povo falou, que eles iriam morrer de fome naquele lugar. Eles iriam morrer de fome. E quando o povo fez essa reclamação, foi que Deus falou para Moisés, e Deus deu o maná, que era uma comida, um pão que descia todas as manhãs do céu, até o sexto dia. No sexto dia descia a porção dobrada para o sétimo. À tarde Deus deu uma chuva de cordonizes, mas a partir do dia seguinte, durante todos os 40 anos de deserto, descia um pão do céu para o povo. Então você percebe que eles estavam
caminhando de Elim para o Sinai. E naquele pequeno deserto, eles achou que eles morreriam de fome. E na hora que eles passaram aquela necessidade, aquela dificuldade, foi que Deus deu a comida, deu maná. E na hora que Deus deu a comida, Deus falou assim em Deuteronômio 8: eu fiz tudo isso com vocês, deixei vocês passarem fome. Vocês precisavam de disciplina, e eu disciplinei vocês nessa dificuldade. Então essa dificuldade serviu de disciplina. Mas o que eu queria ensinar para vocês é que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede de Deus. Então aquela dificuldade que eles passaram, Deus queria ensinar algo para eles, que eles precisavam da palavra de Deus na vida deles. Que da mesma forma que o pão nos sustenta o nosso corpo, a palavra de Deus também ela nos sustenta. Então naquela dificuldade, Deus ensinou para o povo de que eles precisavam da palavra de Deus. E Deus queria que o povo entendesse de que eles não estavam perdidos, que eles não iriam morrer de fome, de que Deus tinha sim um plano na vida deles, e que eles estavam caminhando para uma terra abençoada. E Deus queria então, em tudo aquilo que eles estavam passando, Deus queria então que eles tivessem um entendimento diferente do entendimento natural. Porque na hora da aflição, veio a eles um entendimento natural. Mas Deus queria ensinar para eles, dar a eles um entendimento espiritual. Amém? Amém. Jesus, como um homem perfeito, Mateus 4, ele foi tentado também com pão. O inimigo mandou ele transformar a pedra em pão. Mas quando veio aquele entendimento natural, e o maligno usava aquilo, veio um entendimento espiritual sobre ele. E ele repreendeu Satanás, dizendo que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Tá. Agora vamos aplicar isso para nós, nos nossos dias. No exato ponto que você está. Que ponto você está hoje? Você está também nesse deserto de sim? Você está para tomar uma decisão? Que ponto você está hoje? Nesse ponto, o que tem que prevalecer não é o seu entendimento natural, mas o entendimento espiritual. A Bíblia fala em Coríntios que nós temos a mente de Cristo porque nós conhecemos em parte a palavra e nós temos o Espírito Santo. Então a Bíblia está dizendo que nós pensamos como Deus pensaria naquela situação. Mas muitas das vezes o nosso entendimento natural quer tomar a frente. Nós queremos tomar a frente e esquecemos de que existe um entendimento espiritual sobre nós. Esquecemos da ação do Espírito que nos direciona. E às vezes pensamos, mas se eu tomar uma decisão e ela for errada, vai ser só essa. Mas é essa que vai tirar você do caminho. É essa que pode tirar-nos do caminho. Então, é isso que no último capítulo, no final do livro do profeta Isaías, Isaías fala que Deus não é um Deus de confusão, como o obreiro Marcos Damasceno falou aqui. Deus não é um Deus de confusão.
Não é possível que Deus está trabalhando com você em uma linha, em um sentido há tanto tempo. De repente, um momento de deserto, de confusão que você passa, você quer tomar decisão totalmente diferente. Quer fazer coisas que você nunca fez, quer agir de maneira que você nunca agiu, quer tomar rumo que você nunca tomou. Isso não faz sentido. Isso não faz parte da lógica do Espírito Santo. Se é Deus que vem trabalhando e conduzindo você, na hora que você chegar numa situação, é claro que Ele não vai te deixar sozinho. É claro que Ele não vai deixar você desorientado, é claro. É nessa hora que você precisa da palavra dEle. Como Isaías mandou aquela palavra para o rei Ezequias, como Deus mandou o maná do céu, dizendo ao povo que tudo estava sob controle. É nesse momento que vem o sobrenatural. É nesse momento. Escute os testemunhos. Ouça os grandes testemunhos. Você vai ver que esses testemunhos surgiram muitas das vezes em momentos de grandes dificuldades, em momentos de prova, em momentos de dor, em momentos em que a pessoa não sabia o que fazer. Foi naquela hora que entrou o sobrenatural de Deus. É naquela hora. É naquela hora. Nós sempre pregamos, nós sempre citamos os discípulos em alto mar, e aquele mar revolto, e aquele vento batendo, e aquele mar, e os discípulos, eles eram pescadores, no meio dele tinham alguns pescadores, e quando eles falaram que eles iriam se afundar, é porque eles conheciam aquele lago, eles pescavam ali, eles foram criados ali, eles viviam ali, eles conheciam aquela ação, eles sabiam que aquilo ali não ia dar, que o barco ia afundar. Mas você percebe algo, que mesmo eles pensando que o barco iria afundar, a verdade é que o barco não afundou. E às vezes a gente pensa que essa prova ia acabar com a gente, mas a verdade é que ela não acabou, e nós estamos aqui hoje ainda. Mas naquele momento, que vem aquele momento de tensão, nós achamos que não vai dar certo, mas nós esquecemos que foi Ele que mandou os discípulos entrar no barco, que foi Ele que mandou os discípulos ir para outra direção. Nós esquecemos disso. É porque é a tempestade que faz nos esquecer. Foi justamente essa tempestade que fez Pedro, que estava andando sobre o mar, afundar no meio da sua caminhada, quando ele tirou os olhos do Senhor e colocou-os sobre as ondas. São as primeiras pregações que nós ouvimos, as primeiras pregações que nós pregamos, as mensagens que mais nós escutamos, aquilo que nós mais falamos, e é naquele momento que às vezes o inimigo quer nos derrubar, naquele exato momento. Ou seja, aquilo que você mais sabe, aquilo que você mais ouviu, aquilo que você mais pregou, aquilo que é mais simples, é ali que o inimigo quer te derrubar. Mas ele é derrotado. E o Espírito Santo está falando aqui comigo, que o inimigo já perdeu uma vez com você, ele já perdeu duas, ele já perdeu três, ele já perdeu quatro, e assim será. Ele vai continuar perdendo para você, porque Deus é na tua vida. Rabará xerere calabalabás. Ele não cansa de nos confrontar, mas ele vai ficar cansado de perder, porque é Deus, porque nós somos naturais, mas existe o sobrenatural dentro de nós. Existe uma ação do Espírito, irmãos, que age dentro de nós. E o que o Senhor quer falar? Que nós viemos ter entendimento nesta manhã, para nós não nos perdermos no meio do caminho, para nós não nos perdermos nesse momento de dor e aflição. Ora, irmãos,
a principal finalidade pela qual o livro de Hebreus foi escrito. Foi escrito para aqueles que haviam se convertido e estavam querendo retroceder na fé. Então esse livro foi escrito para que as pessoas não retrocedessem. E o livro de Hebreus, que tem a galeria dos heróis da fé, é porque ele está citando exemplos de pessoas que não retrocederam, que enfrentaram as suas lutas na sua época, no seu contexto de vida, mas elas não conseguiram avançar muito, mas elas também não retrocederam e continuaram firmes na presença de Deus. Então o Senhor dá essa palavra, dizendo para mim e para você: tenha entendimento. Eu estou trabalhando com você em uma linha. Deus não é Deus de confusão. Então, se Ele está trabalhando, as coisas vão acontecer, vai nascer, fica tranquilo. Vai surgir, vai aparecer. Deus vai manifestar. Deus tem um plano. No ministério, na igreja, na família, nos seus projetos. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, todas. É interessante como todas as coisas que nos envolvem, elas vão caminhando. Seja na área profissional, seja na área da família, na área do casamento, na área dos filhos, do ministério, da igreja, tudo. Existe um monte de coisa que vai caminhando junto. E lá no fim, todas elas vão se encontrar para o seu bem, para o meu bem. Então é isso que eu tenho que entender. Então eu não posso me perder, porque todas as coisas estão caminhando junto. Até as ruins, como nós sabemos e pregamos sempre. Todas. Então eu tenho que continuar também na minha caminhada, porque as coisas também estão caminhando. Elas estão andando. E eu tenho que também continuar na minha caminhada, mesmo muitas das vezes sem entender. Mas Hebreus 11, quando começa a escrever, capítulo 11 de Hebreus, é a galeria dos heróis da fé. Quando ele começa a falar, Hebreus 11, o que ele fala? Pela fé, nós cremos que o mundo foi criado pela palavra, de maneira que o invisível se tornou visível. Então Hebreus falou assim: nós não cremos pela ciência que o mundo foi feito. Nós cremos pela fé que o mundo foi feito pela palavra. Não é pela ciência, não é pela história que nós estudamos na escola, mas é pela palavra, é pela fé que nós acreditamos nisso. Amém? É dessa maneira. Ainda que você e eu não entendamos, porque nós erramos aquela questão aquele dia na prova, lembra? Nós erramos aquela questão. Talvez nós não aprendemos direito. E nem a ciência sabe e tenta descobrir, porque se soubesse não estava estudando tanto. É normal, tem que estudar mesmo, tem que buscar. Mas nós já sabemos que foi a palavra que criou, porque Deus contou esse segredo para nós. Mas eu não entendo perfeitamente como que se originou tudo, eu não entendo. Como detalhadamente eu não entendo. Mas pela fé e pela palavra eu entendo, porque o Senhor falou para mim que foi a palavra dele que fez. Então aquilo que você não entende perfeitamente, aquilo que você não vê, aquilo que você não enxerga, aquilo que você não compreende, aceite pela fé, se Deus está falando com você. Pela fé aceite. Pela fé continue na sua caminhada. Pela fé continue buscando a Deus. Pela fé continue acreditando. Pela fé continue sonhando. Pela fé continue profetizando, porque a Bíblia fala que a profecia é segundo a medida da fé. Continue. Pela fé continue buscando. Pela fé continue adorando. Pela fé continue vendo ao culto. Pela fé continue orando pelo seu esposo, pela sua esposa. Pela fé continue. Não estou vendo, mas pela minha fé eu vou contemplar as maravilhas do Senhor. Eu não estou enxergando. Parece que nada está dando certo, parece que as coisas não estão evoluindo, não estão acontecendo, mas eu estou crendo. Vai acontecer. Vai surgir. Aleluia. Aleluia. Creia no nome do Senhor Jesus. Amém.